Oiê! Hoje, nesta aula, eu vou falar sobre os elementos água e ar, quais os seus significados, relações com o feminino, quem são a mulher água e a mulher ar. Antes de falar o conteúdo dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal para que você também possa receber os próximos vídeos, você possa ser avisada sobre os próximos vídeos aqui do canal. Então, eu vou falar do elemento água e ar. E antes de falar desses elementos, eu queria contar um pouquinho mais o quanto isso foi importante na minha vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alice, criadora do Mulher Sagrada, e eu sou também terapeuta de Yoni Eggs. E antes de começar a ajudar as mulheres a prestar consultoria e iniciar a jornada xamânica com Yoni Eggs, eu realizei o tratamento em mim mesma, um tratamento que é baseado nos elementos. Então, através do uso dos Yoni Eggs e do tratamento que eu passei, um tratamento de 6 meses com eles, eu consegui aprofundar os meus conhecimentos sobre os elementos e eu consegui perceber a importância de cada um dos elementos na minha vida. Isso me trouxe autoconhecimento para entender, eu que sou muito ligada, né, à natureza, à prática com ervas, com cristais, isso me possibilitou entender quais elementos estavam em equilíbrio e em desequilíbrio e de quais elementos eu precisaria em determinados momentos da minha vida. Hoje eu uso esse conhecimento para mim mesma. Eu consigo entender, consigo ter a compreensão e tudo isso foi a partir desse tratamento com os Yoni Eggs, que são os ovos de cristal. E depois, quando eu organizei os círculos com a jornada xamânica, com os Yoni Eggs, eu percebi que toda essa vivência que eu tive, essas curas maravilhosas que eu tive na minha vida e esse autoconhecimento que me possibilitou uma nova forma de lidar com o dia a dia, eu percebi que as mulheres que também participaram do círculo também colheram os mesmos benefícios e outros benefícios, já que o trabalho com os elementos, para muitas delas, ajudou diretamente no equilíbrio físico, a ter um ciclo menstrual mais tranquilo, a lidar com determinados desequilíbrios físicos, a suavizá-los. Então, foi um conhecimento muito rico e que hoje eu também compartilho, uma vivência que eu ajudo, né, proporciono outras mulheres a vivenciarem também. Então, agora eu vou falar do elemento água. O elemento água, ele é o mais abundante no nosso planeta. A maior parte do nosso planeta é formado por água, né, constituído de águas. Então, o elemento água, ele está presente na natureza, nos rios, nas lagoas, lagos, cachoeiras, mares, e ele traz essa fluidez, né? Ele nos ensina a fluir, nos ensina a termos flexibilidade, e ele está, se a gente for relacionar com o chakra, ele está relacionado com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o centro das nossas emoções. O elemento água, ele também está ligado às nossas emoções. Então, o nosso chakra cardíaco, onde a gente pode guardar mágoas, as águas, né? A gente pode acabar trazendo aqui no nosso chakra cardíaco. E aí a gente também pode relacionar com o chakra sexual, principalmente nas mulheres, onde nós temos o útero, que é um berço dessa ciclicidade feminina, dessa fluidez, essa ciclicidade que nos ensina a fluirmos ao longo do mês. Então, e no útero a gente também armazena sentimentos, a gente armazena emoções, medos, culpas, rancores, mágoas. Então a gente pode relacionar com esses dois chakras. A nossa própria menstruação, né, é um líquido. Então, em relação ao ciclo menstrual, a gente pode relacionar com a fase menstrual ou até mesmo com a ovulatória. Na fase ovulatória, nós entramos no nosso período fértil. E a água, o que ela faz? Ela ajuda a fertilizar a terra. Então, dessa forma, a gente também pode relacionar com esse período
do nosso ciclo. Então a água, ela tem muito a ver, né, com os aprendizados de nós mulheres, a entendermos, compreendermos essa sabedoria de fluir, de sabermos aceitarmos que nós não somos as mesmas todos os dias do mês. Em cada dia nós somos uma versão de nós. E uma ferramenta que ajuda muito nessa compreensão e até mesmo nessa compreensão do nosso corpo, do que a gente sente, é a mandala lunar. Tem vídeo aqui no canal, eu já fiz aqui um vídeo explicando o que é mandala lunar e como você pode fazer a sua. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento. E eu considero o elemento água também fundamental para todas as pessoas, porque nós seres humanos, a maior parte do nosso corpo também é formada por água. E os nossos sentimentos, eles afetam diretamente o nosso corpo. Então é fundamental a gente trabalhar o nosso equilíbrio emocional se nós quisermos ter um equilíbrio físico. Então eu considero também esse contato com o elemento água fundamental para todas as pessoas, para nós limparmos, aprendermos a limparmos nosso campo de sentimentos negativos, aprendemos a limpar, a transmutar esses sentimentos e a trabalhar bons sentimentos dentro de nós. Então, dentre as medicinas da água estão as próprias forças da natureza, a praia, o rio, a cachoeira, são pontos sagrados, eu considero pontos de força, pontos de manifestação do divino, da deusa, inclusive. Então, você tomar um banho de mar, de cachoeira, se você já teve essa oportunidade, sabe do que eu tô falando, da sensação que da leveza que você sente depois que você toma um banho de rio, de mar, de cachoeira. Então é uma medicina maravilhosa que você pode recorrer para fazer essa limpeza espiritual, essa limpeza energética, abençoar o seu ventre, reconsagrar o seu ventre na força dessas águas. E eu sei que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né, de estar ali nesses pontos da natureza. A natureza está cada vez mais distante de nós, infelizmente. Então, sempre que você tiver a oportunidade, você pode pedir licença e levar uma garrafa e colher, né, e coletar um pouco dessa água, seja água da cachoeira, água do mar, água do rio, e utilizar essa água em seus rituais na sua casa, ou até mesmo borrifar essa água, colocar num borrifador e borrifar na sua casa, para limpar a sua casa, para purificar a sua casa. Então, é uma coisa que eu mesma faço, né? Eu também não tenho a oportunidade de sempre estar ali no meio da natureza, mas eu sempre faço isso, sempre que eu posso. Quando eu estou nesses lugares, eu coleto essas águas sagradas que eu utilizo nos meus rituais no Sagrado Feminino e para outros rituais também. Você pode utilizar no seu escalda-pés, né? Você pode utilizar fazendo um banho energético, enfim. Agora eu vou falar do elemento ar. O elemento ar, ele está ligado a toda a parte mental, ao campo mental. Então, ao mundo das ideias, dos pensamentos, a criatividade, a expressão, a nossa expressão, não apenas falada, mas escrita também. Então, o canto é uma medicina do ar. O canto, a voz, o som, né, a música se propaga através do ar. Então, a gente pode relacionar com o chakra laríngeo e com o chakra frontal. Em relação ao ciclo menstrual, nós podemos relacionar com a fase pré-ovulatória. A fase pré-ovulatória também é chamada de pós-menstrual. Então é nessa fase que a gente acessa também o arquétipo da donzela e nós estamos mais comunicativas, mais sociáveis, mais expressivas. Então o elemento ar, ele nos ajuda na nossa comunicação, na nossa criatividade. E aí, entre as medicinas, nós temos o próprio canto, a música, a defumação, né? Você fazer uma defumação, o sopro, a respiração. E aí, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês
em relação a esses elementos é que a vaporização do útero, por exemplo, a vaporização do útero traz a força do elemento ar, né, o vapor, água também, se você faz a vaporização com água, a força do elemento terra, porque você usa ervas, a força do elemento fogo, porque tem o calor. Se você faz uma vaporização seca, que é quando a gente faz com carvão, né? Você queima um carvão numa tigela e joga as ervas em cima, e aí faz o mesmo processo da vaporização, né? Você fica de cócoras, numa distância segura, sobre esse vapor. Então, a gente tem mais ainda essa força do fogo. Então, percebam como os elementos, eles estão presentes também nos rituais do sagrado feminino. E o quanto que é interessante nós termos esse conhecimento para utilizarmos nos rituais. Nós podemos ter essa consciência sobre os elementos para utilizarmos nos rituais. E agora eu vou falar da mulher água e depois da mulher ar. Quem é a mulher água? A mulher água são mulheres que têm um contato constante com as próprias emoções e sentimentos, e são pessoas que muito empáticas. Elas são capazes de sentir o que o outro sente, e por isso também elas têm que tomar muito cuidado para não acabar trazendo para a vida delas conflitos e brigas que não são delas. Elas têm que tomar muito cuidado para não ficar sofrendo pelos outros. Elas têm que tomar cuidado para se protegerem disso. Então, são pessoas muito empáticas e que não têm medo de expressar as suas emoções. As suas emoções apenas fluem, né? Elas não controlam, elas fluem. E aí também elas podem ser tidas, podem acabar sendo julgadas como pessoas choronas, né? As pessoas são dramáticas, choronas. Então elas também podem acabar sendo julgadas por isso, né? E as pessoas do elemento água, elas têm mais contato com as sutilezas, com a parte intuitiva. E aí elas também precisam, né, tá no aprendizado delas também aprender a honrar e respeitar essa essência. Porque elas podem acabar, por conta desse julgamento externo, elas podem acabar reprimindo as suas emoções. Elas podem acabar represando essas águas interiores, e isso vai trazer sofrimento para elas. O caminho da mulher água é realmente honrar, respeitar essas emoções e buscar um equilíbrio também, né, em relação a essa parte emocional. Buscar também uma proteção psíquica para não permitir que o externo as adoeçam, né? Agora eu vou falar sobre as mulheres, a mulher ar. A mulher ar são mulheres que são muito comunicativas. E quando eu falo comunicativa, não é apenas na escrita, pode ser na fala também. São mulheres aí com muito intelectuais, muito inteligentes. E o que eu percebo de forma geral, ao ter contato com mulheres e conduzir um tratamento com o Yoni Eggs, com as mulheres em geral, eu percebo que a gente tem mulheres que estão com excesso do elemento ar. Não mulheres que são mulheres ar, mas mulheres que têm excesso do elemento ar, justamente por causa da cobrança que a gente sofre da nossa sociedade, que é pautada num modelo lógico, racional, intelectual, que cobra uma frieza, né, uma intelectualidade, um raciocínio a todo momento de nós. Então, essas mulheres acabam desenvolvendo muito, trabalhando muito o ar, o intelecto, e depois elas têm muita dificuldade para se conectar com a parte intuitiva, com as próprias emoções. As mulheres ar são mulheres que são criativas, que são sonhadoras, que são expressivas, e elas precisam estar em lugares em que elas possam dar vazão a essa criatividade. Elas precisam ocupar lugares que elas possam ter essa liberdade de expressão. Então, em todos os lugares que elas forem aprisionadas, lugares que têm dogmas, que têm
pensamentos, um sistema que as aprisionam, isso pode trazer muito sofrimento para elas. Da mesma forma que as mulheres água, se elas estiverem em lugares que vão trazer esse aprisionamento emocional, isso vai trazer muito sofrimento para essas mulheres água. Então as mulheres do elemento ar, as mulheres ar, elas precisam ocupar lugares que elas possam dar vazão a essa expressividade. E elas também precisam tomar cuidado com as crenças, próprias crenças que elas trazem, para que essas crenças não sejam crenças que as limitem, que as tornem rígidas, porque isso também pode trazer sofrimento para elas. E agora, para a gente finalizar esta aula, eu gostaria de trazer uma prática para vocês, uma prática xamânica, para vocês transformarem a energia do medo. Então, nesse momento, eu peço que vocês sentem-se confortavelmente, fechem os olhos e se concentrem na própria respiração. No ar que entra, a inspiração, e no ar que sai, a expiração. Foque toda a sua atenção na sua respiração. Observe o inspirar e o expirar. Faça isso até sentir que a sua mente parou de dialogar. Então, perceba todas as vezes que a sua mente trouxer pensamentos externos, preocupações, volte a sua atenção para a sua respiração. Qualquer percepção ou pensamento que tente te tirar desta prática, apenas volte, deixe ele ir embora. Foque a sua atenção na sua respiração. E agora eu peço para que você observe, de olhos fechados, observe o seu corpo. Perceba em que parte ou quais partes do seu corpo você traz a sensação de medo. Onde que o seu corpo cria tensões? Ao identificar esses locais, direcione um local de cada vez. Para cada local você vai direcionar a sua respiração. Imaginando através dessa respiração tranquila, calma, que vai desfazendo essas tensões. Traga essa plenitude da respiração para o centro do seu medo e sinta esses nós dessas tensões se desfazendo aos poucos. Perceba esse medo como um músculo retorcido e a sua respiração, como uma brisa suave, vai desfazendo esses nós. Inspire agora, ao inspirar, traga uma energia luminosa da natureza e na expiração espalhe a luz através desses locais onde você identificou o medo. Permita que esse calor da luz afrouxe essas tensões e continue relaxada, não precisa fazer força. Apenas respire calmamente e sinta essa respiração dissolvendo esses nós e esses medos sumindo. Sinta essa respiração como uma cachoeira de águas puras, límpidas, a limpar o medo do seu corpo. Deixe a respiração fluir. E agora eu te convido a fazer em voz alta as seguintes afirmações. Eu sou luz, eu sou coragem, eu sou livre, eu sou um com o ritmo da natureza, eu sou uma deusa, eu sou a representação do divino feminino na Terra. Agradeça
a Mãe Natureza, e vai aos poucos retornando, abrindo os olhos, voltando. Como você se sentiu? Anote as suas impressões no seu diário, se você tiver um, e comente aqui no vídeo. Eu gostaria muito de saber como foi para você realizar esta prática. Gratidão e Namastê, a deusa que há em mim, saúda a deusa que há em você.